Olha aí, mais um episódio do podcast Universo do Seguro, começando aqui no nosso YouTube, também no Spotify, demais players, né? Recebendo o Ricardo Campos, ele que é superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência. E esse super bate-papo começa em 5 segundos, fica com a gente. Chegou mais um episódio especial do podcast Universo do Seguro, temporada 2025 aquecida, e hoje recebendo Bradesco Vida e Previdência. Ricardo, que bom te receber. Faz tempo que a gente está querendo fazer esse bate-papo e hoje aconteceu falando com o nosso público. Bem-vindo aqui, tudo bom? Poxa, primeiro, obrigado pelo convite. A gente tem tentado, né? As agendas não têm permitido, mas deu certo. Eu estou muito feliz de estar aqui falando de temas aqui, né? Abordando temas tão importantes, né? Previdência, seguro de vida, enfim, acho que planejamento de uma maneira geral, ainda mais falando com você, que é uma pessoa que tem acompanhado muito esse mercado próximo. Então, assim, de verdade, de coração, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, cara. Estou muito feliz, de verdade. Ah, que legal. O nosso time do Universo Seguro agradece e o público, principalmente, que já está acompanhando, se inscrevendo no botãozinho aqui embaixo, né, no YouTube, e também ativando o sininho para receber nossos novos conteúdos. Tem conteúdo novo quase todo dia. Isso mesmo, no nosso YouTube e todos os dias, 24 horas por dia, no portal universodoseguro.com.br. E lá tem muita notícia também da Bradesco, né? A Bradesco está com tudo do mercado e a gente vê que é um momento que a consciência financeira tem, assim, despertado em cada vez mais pessoas no Brasil, né, Ricardo? Ainda mais com esses desafios econômicos, a gente vê que a taxa de juros está ali em 15%. As pessoas começam a pensar, né, no futuro, quando falam na aposentadoria e tudo mais. Enfim, temas são vários, imagino, né? Como é que você vê esse momento do mercado? Então, é bastante amplo, né? Acho que falando um pouco de oportunidade, de momento financeiro, até falando um pouco tanto para o nosso cliente como para o nosso corretor. Acho que a gente tem uma oportunidade bastante grande. Você foi bem cirúrgico, né? Um movimento de mercado bastante intenso, taxa de juros que cresceram, agora deu uma parada, mas a tendência, né? A gente quer que ela desça um pouquinho, mas poupar sempre foi importante, né? Quando a gente fala de previdência, acho que tem alguns vieses que eu queria trazer aqui como oportunidade. Primeiro, o poupar dinheiro, né? Acho que sempre é importante você buscar a maneira de se resguardar e ter uma reserva financeira para o futuro e ter a preocupação do planejamento, né? Eu sou uma pessoa entusiasta por planejamento financeiro. Seja para você realizar um sonho, seja para você conquistar alguma coisa, ou seja para você se aposentar. Eu acho que a Previdência hoje ela tem tanto viés de poupar ao longo do tempo, até mesmo pela própria característica de investimento que ela te traz, né? Você consegue ir de um conservador a um mais arrojado sem sair do mesmo perfil de Previdência, mas eu acho que o momento é muito interessante, né? E até os jovens, né, têm olhado muito para o lance de se poupar dinheiro, da busca por esse lance de guardar dinheiro, dessa consciência. Eu acho que cabe a nós, né, que trabalha nesse mercado, ensinar e falar cada vez mais quais são as opções, e a Previdência não deixa de ser uma delas, né? Junto com uma proteção de seguro de vida que te dá toda uma blindagem daquilo que você está poupando, até por uma sequência. Eu acho super importante o momento, eu acho que nunca foi tão dito no mercado, né, falando muito de planejamento, acho que todo mundo traz esse viés e nunca foi tão falado entre tanto clientes de procura como de corretores, de levar muito além da aposentadoria que a Previdência te traz, mas uma constituição de um patrimônio de longo prazo. Então, acho que é um momento perfeito para a gente estar falando um pouquinho disso, sabia? E aproveitando também, você falou que é apaixonado, né, pela questão do planejamento financeiro. Como é que foi isso na sua carreira também, né? E no seu desenvolvimento também, né, Ricardo? O planejamento financeiro, ele te encontrou ao meio do caminho? Você foi descobrindo ele aos poucos? Como é que foi essa história? Então, deixa eu te contar, né? Acho que é legal para todo mundo saber. Eu comecei como corretor de seguro a minha vida. Olha que interessante, né? Então, hein? Essa o pessoal não sabe, hein? Não sabe. Só quem já viu falando em algum lugar, mas assim, há 25 anos eu estou nesse mercado. Há 25 anos atrás eu comecei como corretor vendendo previdência. Era o produto que eu escolhi para vender quando entrei no mercado e depois fui crescendo, enfim. Eu acho que o lance do planejamento, ele sempre foi importante na minha vida pessoal, nas minhas conquistas pessoal, mas acima de tudo, para o meu cliente que eu atendia.
né? Eu acho que a grande mágica é quando você aposenta alguém ou quando você paga um seguro para alguém ou quando você entrega um benefício para alguém. Isso é um planejamento financeiro. Hoje, a gente usa muito o viés do planejamento sucessório, financeiro, tributário, que na verdade me encontrou há muito tempo atrás. Eu sou uma pessoa apaixonada por previdência porque foi a escola que eu vim, né? De fazer comparativos e entender o que era melhor ao longo da minha vida, né? Então foi um encontro mágico há 25 anos atrás. Depois fui convidado a virar funcionário da companhia, né? Entrei pela Bradesco, vi de Previdência mesmo lá atrás como um gerente, né? Hoje cheguei aonde estou dentro da mesma empresa. Já morei no país todo, já conheço todas as regiões. E é muito interessante que a necessidade ela se encontra em qualquer lugar, em qualquer nível, né? Às vezes, um ponto interessante também. A gente acha que falar de planejamento, falar de financeiro é só para quem tem dinheiro. Eu acho que não. Eu acho que você fala com todos os níveis dentro da sua necessidade, né? Eu posso precisar de mais ou de menos. Uma coisa que é fato na minha vida é que em algum momento, e quando você menos espera, alguma coisa sempre acontece no meio do seu caminho. E é importante aquela curva que a gente fala, né? Do que eu quero viver pelo tempo e qual o momento que eu tenho de prevenção dessa curva. Eu acho que a Previdência e o seguro de vida te traz um pouco dessa tranquilidade. Eu fui picado por esse bicho há 25 anos atrás, né? Então eu sou um entusiasta sobre esse tema e gosto muito de falar sobre isso. Ainda mais que a gente está num contexto de longevidade. O brasileiro está vivendo mais, né, Ricardo? Então a Bradesco tem também, né, alguns índices. Tem o índice da longevidade, né? O pessoal pode acessar o site, calcular a sua longevidade, porque tem tudo a ver. E isso que você está falando é a questão de pensar sobre o futuro de alguma forma, né? Acho que esse simples fato ali de abordar o tema com cada vez mais pessoas já muda significativamente o futuro de muitas gerações, com certeza, né? Inclusive, a gente vai ter o Fórum da Longevidade agora. Então, assim, vai ter um grande evento que você também acompanha, muito bacana, e tá nosso convidado. E tem um ponto interessante quando eu consigo falar com as pessoas. Todos nós que estão nos assistindo, a gente é preparado para viver muito. Se eu perguntar aqui, né, para qualquer pessoa, quero viver 80, 90 anos, alguém da família vive 100. E a gente não é preparado para uma brevidade, né, que é um interrompimento deste tempo que eu me preparo para ter. E é por isso que alguns estudos que a gente viu e coisas que a gente escuta, o brasileiro, as pessoas, ela tem muito um lance de proteção com aquilo que te atinge primeiro, né? Então, assim, o que é mais próximo de acontecer é o que eu me protejo mais, né? Então, quando eu falo assim, pô, o que é mais fácil acontecer comigo? Eu morrer ou bater meu carro? Não, é mais fácil eu bater meu carro. Então, eu vou proteger o meu carro e depois eu me preocupo com a parte de sucessão. O que é mais fácil acontecer comigo? Roubar minha casa ou me aposentar? Não, me aposentar ainda vai levar muito tempo. Mas vou pensar nisso lá na frente, né? Quanto mais você antecipa o que você quer para o futuro, mais fácil você tem de chegar lá melhor. Mas o grande ponto que eu quero te trazer, tanto com vida como previdência, é a consciência da brevidade, né? É que às vezes coisas acontecem na vida quando a gente menos espera, né? E pode ser um interrompimento de uma vida ou uma necessidade durante ela. Uma doença grave, por exemplo, que a gente está falando aqui um pouco de vida, né? Que entra dentro desse escopo da Bradesco Vida e Previdência, e não só pela gente, mas por todo mundo, isso pode dar um acalanto para uma família e não destabilizar uma família, né? Tipo vender um imóvel ou um patrimônio para curar uma doença que às vezes uma proteção em vida pode te trazer. Então, esse mito de, não, seguro de vida é para morrer, não, seguro de vida é para viver. É para te trazer uma condição de vida. E uma previdência também não é para se aposentar. Tem um tratamento ali, Sim, né? um tratamento de uma doença grave, né? A gente não gosta de falar, não, é um câncer, né? Que é um tratamento de longo prazo. Você pode fazer isso com o seguro de vida que vai te proteger ou ter uma reserva de previdência que um dia você fez para se aposentar, mas isso se antecipa durante a sua vida e te traz muita tranquilidade. Isso estabiliza a sua família e te dá calma por passar de momentos difíceis. Então, ao longo da sua vida, né, a gente não é projetado para passar por isso, mas infelizmente a gente tem uma curva que às vezes acontece, né? E aquilo que eu te disse, eu sou preparado para aquilo que está mais próximo de acontecer e o que é mais longe eu não me preparo. Eu acho que a longevidade traz um pouco disso, e mais do que isso, né? Cada vez mais a medicina nos traz melhorias que me faz eu viver mais e eu preciso pensar no futuro como é que eu quero estar lá na frente junto com a minha família e principalmente com as pessoas que eu vou deixar de beneficiar daquilo que eu construí.
E aproveitando também, um tema bem recorrente é a questão tributária mesmo, né, de impostos. A previdência ali, ela pode ajudar, você falou bem na questão de sucessão, por exemplo, né? Muitas pessoas usam a previdência ali para ter uma questão de impostos mesmo, porque existe, né, na questão de transição de bens, por exemplo, questões tributárias. Acredito que você pode explicar bem melhor, né, Ricardo, que o consumidor, né, pode aproveitar muito bem ali como um instrumento realmente para preservar o patrimônio, né? Olha que interessante. De novo, a gente olha para a previdência como aposentadoria, né? A gente liga muito previdência privada com previdência social, tal, né? Mas olha que bacana. O Brasil hoje é um dos países que tem ainda a menor carga tributária de sucessão, ainda, né? Tem países que chega a 40, 50% da carga tributária de sucessão de um patrimônio que eu constituí. A previdência é um patrimônio. Eu trabalhei para juntar aquele dinheiro ao longo da minha vida e tenho aquela reserva. E olha que interessante. Tem alguns impostos inerentes à previdência que você não tem, que você teria em outros lugares. Então, o acesso ao dinheiro rápido, a não transferência através de impostos, né? Que por você um lance previdenciário, você não tem um ITCMD, você não tem algumas custas, mas acima de tudo a rapidez que você tem para continuar tocando a sua vida e o seu negócio, né? A escola do seu filho, a alimentação da sua família, uma necessidade imediata, né? Quando eu tenho um imóvel ou eu tenho um dinheiro aplicado, aquilo entra por uma carga tributária pesada, que você tem um dinheiro disponível na hora que a Previdência não tem. É super importante quem tem esse pensamento de conhecer um pouco mais sobre isso. Ao longo do tempo, a Previdência vem criando outro viés. E só pegando um gancho importante, né? Eu vou falar como eu penso, tá, Will? A Previdência é uma coisa que eu adquiri como um patrimônio. Então, acho que é um dinheiro que vem rápido quando acontece alguma coisa comigo, seja por um resgate ou por um benefício de um sinistro, mas eu constituí aquilo. Agora, olha que interessante. Um seguro de vida ele é a base de um patrimônio constituído para mim. Então, se eu tenho um seguro de vida que eu posso dobrar o meu patrimônio e eu posso pagar muito pouco por isso ao longo do tempo, eu tenho a previdência para viver e eu tenho um seguro de vida para fazer todo o meu planejamento sucessório, inclusive para que eu não tenha uma casa que vale 1 milhão, passa a valer menos, porque eu tenho que vender ela correndo para pagar um imposto, seja lá o que for ao longo da vida. Então, eu consigo manter a minha estabilidade, fazer todo o meu planejamento, uso a previdência rápido, né, sem pagar imposto e ainda tenho um seguro de vida que me protege, me blinda de impostos e ainda eu posso ainda dobrar o meu patrimônio. Então, acho que esse assunto é o que me fascina. É o planejamento da família e do meu negócio ao longo do tempo que isso pode me trazer de benefício. E vamos aproveitar aqui porque a questão do comportamento do consumidor também é importante, né, Ricardo? A gente vê que depois da pandemia, a gente até já conversou sobre esse tema, as pessoas despertaram mais sobre a importância da proteção pessoal e tudo mais. Como é que você enxerga agora esse movimento? As pessoas ainda estão conscientes devido ao que aconteceu ali, né? Já passaram 5 anos da pandemia, passou rápido o tempo até, né? Mas ainda parece que foi ontem, né? Ninguém esquece com certeza, né? O que você pensa na questão de proteção? Ainda impacta? Ajudou, de certa forma, a despertar a consciência da finitude realmente de todos nós? Quando aconteceu a pandemia, na sequência do que aconteceu, as pessoas procuraram muito, tanto que cresceu bastante o mercado naquele momento por procura. O que acontece hoje é que ainda são números crescentes, né? Mas se a gente olhar por uma população nacional, a gente fala aí 16, 17% de base de penetração, que ainda é muito pouco mediante alguns outros países desenvolvidos. É lógico que é muito ruim você falar que uma pandemia te trouxe uma consciência, né? Não é isso que a gente quer entender. Mas as pessoas despertaram como é que o produto Vida Previdência funciona nesse negócio. O que isso pode trazer de benefício, tanto em vida como no caso de não ter mais aquele provedor daquela família. Então, assim, eu acho que o mercado brasileiro vem amadurecendo. O que eu acho que a gente precisa ter mais, de verdade, é esse nível de papo entre o corretor ou o nosso consultor junto com o cliente, de você moldar a necessidade, né? O que fala com você? Qual é a sua necessidade de vida?
qual é a proteção que você precisa ao longo do tempo, isso muda, né? E é muito legal ver a evolução de todas as companhias de seguro, de trazer produtos modulares, que você ajusta ao longo do tempo, que você vai aumentando ou diminuindo o capital, por necessidade, hoje eu preciso disso, amanhã eu não preciso mais. Então, esta consciência que uma pandemia te trouxe ficou, né? As pessoas têm essa consciência porque, de alguma maneira, alguém perdeu alguém próximo e sentiu isso. De novo, não precisava ser por isso, mas eu acho que ainda tem um espaço bastante grande de consciência, mas que as pessoas têm buscado e perguntado e entendido muito mais disso do que antes, não tenha dúvida, até por tudo aquilo que a gente tem visto por aí nesse mercado, que eu viajo esse país todo conversando com pessoas e a gente vê um interesse genuíno de buscar uma proteção diferente, né? Tem que ser customizada e falando com aquilo que a pessoa tem de necessidade. Até porque tem toda uma nova geração aí que está consumindo também, né? Descobrindo o mercado financeiro. A gente está falando de uma nova geração entrando realmente no mercado de consumo, né, Ricardo? E é interessante dados, né? Assim, e aí, só pesquisar, né? A gente acha que essa nova geração não consome, né? A consciência dessas pessoas, ela vem de outra maneira, né? É interessante você falar que hoje a maior procura por seguros digitais, ou seja lá porque for dessa faixa de 18 a 25 anos, é o que mais cresceu. E a maior preocupação dessa galera é ter um auxílio funeral, uma assistência funeral. É até difícil de entender, né? A pessoa tem tão novo, mas tem a consciência que pode acontecer alguma coisa e tem medo de aonde que eu vou ser enterrado, como isso vai fazer e que isso impacta na minha família. E um outro ponto, falando de previdência, também é a consciência de poupar. Essa galera mais jovem, ela poupa, ela pode não ter valores expressivos, mas ela tem a consciência que guardar algum dinheiro é importante ao longo do tempo. Então, quanto mais eu tiver contato, quanto mais, tanto com a gente como seguradora, como os corretores, procurar o beneficiário da família, fazer uma consultoria familiar com o todo, eu acho que você tem mais chance de ter essa consciência financeira. E foi até interessante na semana que teve aqui agora, que fala de consciência, né? Que um dos temas que a gente levou foi falar de consciência financeira para a criança. De você começar a ensinar a criança desde novo a poupar. E o que aquilo significa na vida dela ao longo do tempo. Eu acho que isso muda o hábito de comportamento ao longo do tempo. Se a gente projetar aí uma criança de 7, 8 anos que vai chegar em 100 anos, né? O que isso significa na vida dela e daquela família ao longo do tempo. Então, eu acho que esta procura natural tem sido bastante interessante. Eu acho que o nosso grande desafio é como chegar nessas pessoas. Será? Essas pessoas estão procurando informação aonde? Estão fazendo negócio com quem? Será que elas têm todas as informações necessárias? Ela precisa de uma pessoa que faça essa consultoria? E aí, de novo, né? Pô, a gente acredita e aposta no corretor, né? Nesse consultor, essa pessoa tem que ser próximo e tem que fazer essa oferta, porque eu vou buscar o negócio, seja da maneira que for. Às vezes, com complemento menor de capital, no fundo errado, na aplicação errada, mas eu preciso ter alguém que me ajude em algum momento, e pesquisa mostra isso, né? Eu sempre procuro a pesquisa pelo lado digital, mas eu sempre procuro alguém na hora de fechar um negócio e eu tenho que estar à disposição e tenho que estar atento para aquilo. Acho que fica aqui o meu lado corretor falando, né, da minha vida, o que eu faria se fosse um corretor hoje. E aproveitando esse ano, tá intenso, né, Ricardo? O que teve de destaque, assim, que a gente pode comentar ao longo dessa jornada toda? Teve vários eventos junto a corretores. Estamos aí com o Conec 2025, né? Cobertura especial nos canais do Universo do Seguro. Conta pra gente, né? Como é que tem sido esse ano de 2025 para Bradesco Vida e Previdência, Ricardo? Olha, como todo ano é um ano desafiador. Nossos números são bastante grandes, né? Mas também tem sido um ano gratificante. Acho que a gente tem construído bons resultados. Mas a gente tem feito uma expansão de base, né? A gente aumentou... A gente tinha no mercado 13 unidades, a gente passou para 15, a gente abriu 2 novas unidades esse ano, uma para estar mais próximo do corretor em regiões que a gente não estava. A gente tem feito muito eventos regionais para estar próximo do corretor e levando tudo aquilo que a gente tem construído e tem participado de tudo intensamente para ouvir. Eu acho que o grande mérito de tudo aquilo que a gente tem construído, Will, para o corretor de benefício, ele passa por
por essa escutativa na ponta, né? A gente fez algumas conexões, a gente está no Conec. Então, todos esses grandes encontros a gente teve junto agora no Rio de Janeiro, num outro reconhecimento também, tudo voltado para corretor. A gente tem feito de tudo para estar muito próximo do corretor, mas acima de tudo, né? Se eu ticasse 20 coisas que a gente fez esse ano, 21 foi citada ou pedida ou falada por algum corretor em algum fórum de encontro, que a gente entende que o pedido ou aquele papo com o corretor faz sentido para a gente, faz sentido para o corretor, acima de tudo faz sentido para o cliente. E a gente tem tentado trabalhar muito nessa construção de produto, jornada, processo ao longo do tempo, para facilitar a vida do corretor, mas acima de tudo para falar com o cliente final, tanto do que fica com o corretor como com a gente. Então, a gente está muito intenso nessa agenda. Está sendo um ano gratificante de crescimentos, assim, em níveis de seguro de vida, de prestamista, enfim, a gente tem crescido tanto a nossa base de venda como a nossa base de clientes, o que para a gente é importante. Na Previdência também é um ano desafiador por tudo que aconteceu, com as medidas de governo, mas a gente tem tentado conduzir da melhor maneira possível, deixando muito claras as informações, um ano mais desafiador para a Previdência, mas também um ano que tem sido gratificante. Então, acho que nesse lance, acho que um reposicionamento que nós tivemos de ficar mais próximo dos corretores, né? Um lance importante, a gente quase que triplicou os corretores hoje que fazem negócio com a gente dentro da Bradesco Vida de Previdência. Então, a gente fica muito feliz também com isso. Os corretores também têm reconhecido muito o nosso esforço, o nosso posicionamento, né? Trazendo mais clientes e vendendo mais os nossos produtos. Acho que é um dado importante que eu queria só comentar. Eu acho muito legal, né? Eu já vi com os meus próprios olhos os eventos da Bradesco Vida e Previdência, a Bradesco Seguros como um todo, né? Reunindo corretores, ouvindo ali principais temas, né? E ajustando os produtos, né? Tendo essa abertura realmente para fazer uma conexão com o que o mercado e o que os consumidores desejam. É isso. Achei muito legal isso e eu vi muitas vezes ao longo desse ano, né, isso acontecer. Impacta muito positivamente, acredito, na satisfação do cliente final, né, Ricardo? É isso que a gente busca. Eu estou de volta aí para construir o início dessa operação de mercado e o que mais a gente fez foi ouvir. O que mais a gente fez foi entender. E o que mais é gratificante é as entregas que a gente teve, né? Falando um pouco de entrega, né, Will? Assim, o ano passado a gente se dedicou muito para a entrega para a pessoa física. Então a gente construiu para o corretor um portfólio muito amplo de pessoa física. Em 2025 a gente tirou para construir toda a nossa estrutura de pessoa jurídica, né? Então, quando eu falo de pessoa jurídica, só para trazer esse contexto de necessidade, a gente vai de um MEI até uma alta cotação de uma pólice de uma grande empresa. A gente passa por toda essa estruturação numa jornada fluida que fica na mão do corretor e com acesso do cliente, tanto através do corretor como de plataformas digitais, ouvindo a ponto e entendendo o cliente, inclusive falando com o cliente de necessidades que ele tem. Então, como a gente se estruturou muito na pessoa física, na pessoa jurídica, na física com produtos que tem 20 coberturas, 20 assistências, a gente fez a mesma coisa na jurídica. Então, acho que a gente encerra 2025 com um portfólio muito bacana de vida para pessoa física e jurídica. E na Previdência, a gente hoje está com mais de 105 fundos de Previdência disponíveis para qualquer tipo de investidor. Eu tenho VGBL e PGBL, tenho produtos de risco, mas acima de tudo, eu tenho que ter uma diversidade maior de fundos para oferecer para os níveis de investimento que a gente tem e a necessidade do consumidor também através dos corretores. Então, é muito interessante tudo que foi construído ouvindo a ponta e sempre trazendo assim, faz sentido, pô, vamos pôr aqui. Então, tem um monte de tique lá que a gente fica muito feliz que foi ouvindo nesses encontros que você já teve várias oportunidades de participar e aquilo tudo gera para além de uma lista de desejos aqui para entregar para o corretor. E também a questão das assistências, como você bem comentou, inclusive para o PJ, faz muita diferença na operação dele, né, Ricardo? Faz, inclusive, a gente está trazendo todas as assistências que tinha no individual para o grupo de PJ, né? Inclusive assistência funeral ampliada para a família, tem muitas opções aqui que não vou ficar comentando, mas que faz muito sentido. Inclusive, olha que interessante, né? O número de empresas que a gente tem no Brasil ainda sem seguro de vida é bastante grande, né? E o que mais se abre hoje em dia são MEIs que abre rápido e também fecha rápido, mas é o que mais se abre.
a gente tem produtos específicos para essa linha de negócio ainda muito subatendida a nível de seguro. Acho que fica aqui uma dica para o corretor, né? Eu sou uma empresa, talvez eu tenha dentro da minha formatação uma obrigatoriedade de trazer um seguro por uma questão de convenção. 67% em média ainda tem algum tipo de seguro, olhando por classes. Quando eu olho para todo, isso cai para 40%, né? Uma média geral. Eu tenho um espaço gigante para crescer, uma necessidade enorme de levar proteção. E a gente também fez um estudo do quanto que acidentes acontecem e do quanto esse mercado gira de sinistro que pode tirar da própria empresa esse custo, né? Porque quando acontece alguma coisa é na empresa que aquela família vai bater. E o custo de um seguro empresarial ele é muito baixo, eu acho que para o corretor, né? Eu vendo saúde e não vendo vida. Eu vendo uma pólice específica eu vendo uma frota e não vendo um vida para aquela empresa. Então, acho que cabe fazer um cross-sell na carteira e acreditar nessa oferta simplificada. E assim, o custo é muito baixo. Quando o cliente olha ali que a diferença é mínima de custo, ele fecha o negócio, muito, né? Baixo, é muito pequeno. Dado assim, o benefício que ele tem, né? Muito pequeno. Você tem as mesmas 20 coberturas quase na pólice empresarial, o custo é muito baixo para aquilo que te traz de segurança para a empresa. Bom, tem bastante assunto bom para a gente tratar aqui. Eu sei que você gosta muito de tecnologia também, né, Ricardo? Tecnologia e previdência, tem correlação, inovações do segmento? Como é que você tem acompanhado esse movimento? Olha que interessante, é um dado nosso, né? Nos últimos anos, a gente gastou mais de bilhões de reais investido em ampliação tecnológica. E existe um mito, tá? As pessoas acham que tecnologia vai substituir o corretor, né? Que as pessoas vão só comprar através de canal digital. Primeiro que você não pode negar o quanto que isso é importante na vida de qualquer um de nós que estamos assistindo, que seja através de um celular, de um iPad, seja lá do que for, você não vive sem Muita gente ouve o podcast Universo Seguro, né? Pode ver em vídeo no YouTube, mas muita gente ouve no Spotify. Me falaram, no trânsito eu gosto, indo para Alphaville lá principalmente, o pessoal pega um trânsito e fala, eu escuto o podcast Universo do Seguro. Então, olha que interessante, né? Olhar para trás alguns anos, a gente andava com um toca-fita. Hoje você tem a música que você quer no Spotify. É inevitável você ter a tecnologia. Isso pode ser para qualquer ramo de negócio. A gente gastou mais de 2 bilhões de reais nos últimos 3 anos só por ampliação de via de tecnologia. Isso fala com previdência, isso fala com seguro de vida, isso fala com qualquer coisa, viu? E o grande ponto é que muito se traz jornada, traz benefícios de acesso, acesso para o cliente, acesso para o corretor, acesso... Eu acho que isso não é inegável você ter o acesso pelo canal que você quer, na hora que você quer. E a gente precisa entregar isso para o corretor, entregar isso para o cliente. Mas, de novo, eu nunca posso negar o quanto é importante o papel de quem está na frente do cliente que leva a segurança daquilo que está sendo feito. A gente nunca vai deixar de investir em tecnologia. E a gente fez isso ao longo do tempo, né? A gente trouxe aceite digital, jornada digital, contratação direta, o cliente consulta tudo o que quer, tem na palma da mão. Isso a gente tem que ter. Aliás, todo mundo tem que ter e não só para seguro. Mas o que é inegável é que tudo aquilo que a gente constrói é sempre pensando no corretor final, como ele pode usar aquilo a favor dele. O que a gente ainda encontra são corretores que ainda não entenderam o quanto que a tecnologia veio para ajudar e não para prejudicar, né? Eu acho que o meio é importante, não o fim. Para mim, tecnologia ele sempre vai ser meio. Eu até posso comprar de uma maneira direta, mas se eu tiver alguém que fale comigo, que me faça essa oferta, talvez o meio de busca da informação é o digital, né? A facilidade da contratação é o digital. Mas quando a gente fala de um negócio de vida, um negócio de previdência que tem que ter um contato, a gente sempre tem que ter um intermediador importante. Então, acho que a gente também tem que se posicionar desse jeito. Mas a gente sempre olhou, isso sempre anda de mão dada assim, com a Bradesco Vida e Previdência, tanto no produto Vida como Previdência, de um avanço tecnológico, de facilidade, tanto para o cliente, mas principalmente para o nosso intermediador, que é o corretor. Sabe isso que você vinha falando, Ricardo? Eu lembrei que já teve essa situação comigo, por exemplo. Eu ia em algum lugar, ver ali aquele empreendedor pequeno, às vezes, falar assim... O que acontece aqui, né? Se der ruim com você. E a pessoa paralisa assim, fica pensando... Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, não, então, existe seguro de vida, sabia? Se você precisar parar de trabalhar, que você é empreendedor, né?
precisar parar de trabalhar, você pode ter uma indenização por diárias ali, interrupção, né? E as pessoas não sabem dessa informação, Ricardo. Então, fica a provocação realmente, né? Como você vinha falando, para provocar mesmo, instigar, falar com as pessoas sobre isso. Você acha que é nessa linha mesmo? É nessa Porque linha. a população não pensa nisso, né? Ela não acorda pensando, hoje eu vou contratar um seguro aqui para minha empresa, né? Que vai mudar tudo. É o ponto que eu te falei lá atrás. Eu me preocupo com o que fala comigo mais perto. Quando é alguma coisa mais longe, eu acho que não acontece. Mas o grande lance e a nossa importância do mercado como do corretor é que ele entenda a necessidade e mostre para o cliente o que aquilo fala com ele, né? Se fosse fazer uma entrevista com você de venda, a gente poderia falar de um monte de coisa, mas você começa a trazer cenários de continuidade de negócio, né? Pô, se acontecer alguma coisa com você hoje, seja ter um problema de não conseguir trabalhar, ou seja um problema de você não estar mais aqui, o que acontece com a continuidade do seu negócio? Você tem sócio? E aí a sua família com o seu sócio, como fica? Como que você faz o planejamento de sucessão da sua empresa e da sua vida, né? Se você tem filhos em idade escolar, você tem família que você é o único provedor, como que você vai deixar a sua família? E assim, pô, Ricardo, eu tenho 5 milhões de bens, cara, eu não vou me preocupar com a minha família. Eles estão muito bem, de verdade, mas como que eles têm acesso a esses bens? Eles têm dinheiro disponível para dar continuidade enquanto você faz um processo de inventário? Você já pensou? E demora o inventário, hein? Alguns anos, fora o custo daquilo que você perde. Como eu disse, no Brasil, entre todas as custas, você perde 20% do seu valor entre custo de advogado e TCMD, dependendo da sua região. E de onde você vai tirar o dinheiro para pagar isso? É da sua previdência que você tinha? E como que eu mantenho o meu filho numa boa escola? Ou que eu consigo ter Tem a gente minha que acaba vida? vendendo os bens, né, da família. Então, o grande problema é eu vendo os bens para alguém de uma maneira antecipada por um valor muito menor. E é interessante o outro dado, né? E eu falei lá atrás que planejamento sucessório, ou esse planejamento que você me trouxe agora, ele não é só para quem tem dinheiro. Falando com algumas pessoas por aí, algumas famílias que têm menos poder financeiro, às vezes perde até o apartamento, porque eu troco o meu negócio do meu apartamento por ter um valor muito menor ao longo do inventário e acabo perdendo tudo aquilo que eu construí. Então, Will, é super importante esse planejamento e, acima de tudo, esta consciência da oferta. O que mudou? Antigamente, eu vendia o seguro que eu queria, da maneira que eu queria, para a pessoa que eu queria. O que mudou hoje é a consciência de quem faz esse negócio acontecer, que é o nosso corretor, nosso consultor. Eu preciso estudar mais, eu preciso treinar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso ter mais consciência de negócio, eu preciso ampliar o meu escopo de atuação. Não dá para ser monoproduto, eu só vendo esse, eu só vendo aquele. Eu acho que você tem que ser um consultor de negócio, mas acima de tudo você levantar naquela família ou naquela empresa o que fala com ele é a necessidade dele. Eu duvido que se você sentar com alguém e mostrar para a pessoa que aquilo fala com ela, ela pode não fazer naquele momento. Mas ela vai te procurar e falar, eu queria retomar aquele assunto porque aquilo falou com a minha casa ou com a minha vida. Eu acho que esta é a maior função que a gente, como corretor de seguro e como empresas, tem que levar para o nosso cliente final. E aproveitando, indo para a reta final, já tá passando rápido esse nosso bate-papo, hein, cara? Que tá bom. Tá muito bom. E corretor de seguros quer saber como que tem oportunidade para ele se especializar mais, aprender outros segmentos, de repente, mas ver as oportunidades que Vida e Previdência traz para ele, até em ganhos mesmo, né? Olha que interessante, né? Outro dia eu estava num evento aqui em São Paulo e alguém levantou a mão e falou, poxa, eu queria aqui parabenizar a Universeg de tantos cursos preparatórios que vocês têm lá. A nossa amiga Valdirene gostou dessa fala, viu? Então, até deixar um beijo para ela aqui, porque ela se dedica muito para isso, todo o time dela. A gente tem um conteúdo muito grande na Universeg, que prepara você desde posicionamento técnico, comercial, né? Passando por abordagem, passando por um monte de coisa. E o que a gente tem feito também é muita coisa presencial. Eu posso ir lá consumir o conteúdo que está lá, que é maravilhoso, mas também a gente tem feito convidando muitas pessoas para falar pessoalmente, de fazer treinamentos presenciais, porque também as pessoas se cansam um pouco de só ir no digital. Então, o que eu queria trazer aqui? Consuma o nosso material. Eu acho que é um material que, independente de companhia, ele te traz uma bagagem muito grande. De novo, né? Eu fiz um treinamento maravilhoso numa empresa aqui em São Paulo, que eu passei alguns dias de imersão, né? E a gente falou muito de ambidestria, sabe, Will?
Eu sou muito bom numa coisa, mas eu tenho uma outra mão que eu posso entender, que eu posso ir aprendendo como é que eu uso ela nesse contexto todo. Eu acho que o grande desafio para os corretores é o cara ser ambidestro. Pô, eu sou muito bom em automóvel. Cara, começa a olhar uma coisa que pode te trazer longevidade na sua relação. Eu sou muito bom em vida. Traz uma outra relação de um outro ponto que pode continuar te trazendo longevidade nessa relação. O que eu acho que quem trabalha uma coisa só ao longo do tempo corre riscos, né? As pessoas buscam cada vez mais ter uma condição de ganhar mais dinheiro. E aí eu vou falar pelo lado do consumidor aqui, Will. Se eu te fizesse uma pergunta, com quantas pessoas você gostaria de abrir a sua vida pessoal e empresarial? Talvez você ia falar, Ricardo, se eu tivesse uma pessoa que eu pudesse falar tudo o que acontece comigo, essa pessoa me trazer solução, uma pessoa me bastasse. Talvez hoje você fala da sua vida pessoal com o seu consultor de investimento, com o seu consultor de seguro, com o cara que faz o seu carro, com o cara que toma conta de... Então, assim, se você tivesse a opção de ser uma pessoa que me trouxesse conforto para ser o meu consultor de tudo, eu te falaria da minha vida e ficaria muito mais feliz. Eu acho que essa é um pouco da função que a gente tem, e a gente tem um material muito grande de treinamento. E aí eu queria só trazer um gancho, né? A gente tem muito corretor entrando no mercado, sabe? Muita gente buscando credenciamento, assim. Primeiro que está entrando no mercado maravilhoso, crescente, com uma oportunidade gigante de negócio, de ganho, de futuro. Mas a base disso tudo é conhecimento. Eu tenho uma frase que eu trago comigo para a vida, tá, Will? Que conhecimento sempre me trouxe muito respeito. Então, eu sempre estudei muito, sempre fui entusiasta de conhecimento. E toda vez que você responde com propriedade uma pergunta, um questionamento de qualquer pessoa, essa pessoa para te ouvir. Então, eu queria falar para esses corretores que estão entrando nesse mercado, seja pela gente ou seja lá por quem for. Primeiro, estude, se aprofunda, se prepare para levar para o seu cliente o melhor conteúdo possível e a melhor análise daquela vida ou daquela empresa possível de benefício que ele possa ter. E conte com a gente para ajudar naquilo que for necessário e for possível fazer. Agora aquela pergunta, né, que tá todo mundo esperando, quem tá assistindo aqui no YouTube do Universo do Seguro, no Spotify, nosso produtor Eric aqui, ó, vai mudar aqui o estúdio, ó, vermelho, da Bradesco, olha só. Olha aí, Bradesco, Vida e Previdência, agradecer a parceria aqui, a presença, né? E deixamos tudo vermelho para a pergunta final agora, né? Aquele recadinho, olhando ali na lente do Universo do Seguro, Ricardo. Conta pra gente considerações finais aí, né? Diante de tudo que conversamos, e uma mensagem para o mercado em geral, especialmente esse parceiro que é o corretor de seguros, responsável por distribuir, claro, essas soluções para o consumidor, né? Eu vou falar de corretor para corretor aqui e vou falar de empresa. Primeiro, eu quero agradecer. Acho que o sentimento aqui é de gratidão. A você, corretor, que durante esse ano e todos os anos tem contribuído muito para a gente construir uma empresa cada vez melhor, cada vez crescente, pensando em você, pensando no cliente, né, pensando em tudo aquilo que nos envolve nesse mercado encantador e ainda muito pequeno, perto de tudo aquilo que a gente pode ter. Então, primeiro a você, meu muito obrigado em nome da Bradesco Vida e Previdência. Acho que o ponto 2 aqui, aproveite muito esse negócio, né? Assim, ainda a gente tem poucos corretores falando de vida e previdência, falando de benefício, e muitos corretores falando de patrimônio. Então, acho que olhe para esse negócio com uma grande oportunidade, mas, acima de tudo, com uma curva de relacionamento mais longo. Para quem faz previdência, eu tenho que falar com o meu cliente todo mês, eu tenho que falar com ele do fundo, né? Quando eu falo de vida, eu preciso sempre estar atualizando o capital do cara, eu não tenho tanto lance de ficar renovando o seguro, eu tenho um negócio de muito longo prazo. Então, queria dizer que aproveite esse mercado. E, por último, tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz de benefício é pensando no corretor, na distribuição via corretor. Tudo aquilo que a gente constrói da porta para dentro é para tornar a sua vida corretor muito mais fácil, de menos burocracia e mais atividade comercial e presença com o seu cliente. Então, conte muito com a gente está muito preparado para o que vem, mas a gente quer continuar contando muito nessa distribuição corpo a corpo, que você é tão importante, tão relevante, de levar confiança para o cliente final. E a Bradesco Vida e Previdência está de braços abertos para te receber cada vez mais com
campanhas, com ações, com produtos, mas acima de tudo com muito carinho, como a gente sempre teve ao longo dessas décadas de relacionamento que a gente tem com você, corretor, e que você possa continuar nos ajudando. Acho que é um pouco disso que eu mandaria hoje de recado para essa categoria ao qual eu faço parte com muita honra, que é ser um corretor de seguros, tá bom? Maravilha, foi um programaço especial, né, Ricardo? Agradecer a sua presença. Sei que a agenda é corrida, né, mas conseguiu vir aqui conversar com o nosso público. Muito obrigado. Volte sempre. Microfones liberados aqui para Bradesco Vida e Previdência. Um abraço a todos os colegas, amigos aí, né? Dessa grande empresa aí que movimenta nosso mercado há muitas décadas. Volte mais vezes no nosso podcast. Foi um grande prazer te receber, viu? Muito obrigado. Em nome do Bernardo, nosso presidente, o Fábio, nosso diretor comercial, quero agradecer mais uma vez, dizer, eu estou sempre à disposição, eu amo falar disso, a minha vida sempre foi isso. E brinco assim, ó, hoje eu estou do lado de cada empresa, mas amanhã eu vou estar do lado de lá assistindo como corretor, porque o dia que a minha carreira de executivo terminar, eu não tenho outra coisa que eu não sei fazer, que é vender, que é estar próximo, que é levar proteção e carinho para as famílias e daquilo que eu tanto amo, que é vender vida e previdência. Então, muito obrigado, estou sempre à disposição, a agenda está sempre aberta para vocês para falar de outros temas. Espero que vocês gostem, foi um papo super bacana, super leve, você conduziu super bem, você é uma pessoa super simpática, sempre comigo, e estou sempre à sua disposição, e conte comigo, tá bom, irmão? Maravilha, e agradecer quem assistiu esse nosso bate-papo, né? Se inscreva no canal do Universo do Seguro, acompanhe toda semana novos episódios do podcast e tem muita novidade chegando no Universo do Seguro. Tem jornal impresso, revista digital e o nosso portal sempre bem atualizado 24 horas por dia. Acesse universodoseguro.com.br ou siga nas redes, @Universo do Seguro e em todas as redes, viu? Não é só mais no Instagram, no LinkedIn, estamos também no Kawaii e também em várias outras redes, né? Então confira lá, @Universo do Seguro, que a gente também tá no TikTok. Então confira, o conteúdo tá espalhado aí, é só acessar que você fica bem informado sobre seguros com o Universo do Seguro.